Oi, gente, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu estou com esse canal aqui parado há muito tempo, mas resolvi trazer uns conteúdos diferentes, uns conteúdos de fé para a vida de vocês. E hoje, iniciando aqui esse primeiro conteúdo diferente daquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Deus já tem me despertado para estar falando sobre a palavra dele, sobre palavras de ânimo para aqueles que necessitam, sobre palavras para aqueles que buscam algo da parte do Senhor e muitas das vezes vêm procurar aqui, né, no YouTube palavras que o Senhor fale com eles. Então, estou trazendo aqui o primeiro vídeo dessa série de vídeos que, se for da vontade de Deus, vai continuar indo para frente. E hoje aqui, iniciando, eu gostaria de falar sobre fé, né? Gostaria de começar esse tema sobre a fé, né? E como referência bíblica, eu vou estar pegando Hebreus 11:1. Né? Vou estar aqui com a minha Bíblia. Minha Bíblia é a Bíblia para mulheres, né? A correção dela é Almeida, Revista e Corrigidas, né? A versão dela, né? É da Almeida, Revista e Corrigidas. Então, eu vou estar abrindo aqui em Hebreus. Aquele que quiser acompanhar, o tema é sobre fé, né? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem, né? E como base nesse versículo, o que nós podemos entender? Buscando pelo dicionário português, de língua portuguesa, que a fé é um sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em ação. Então, segundo o dicionário, o que significa a fé? A fé é uma crença, né, em algo que a gente não se vê, mas que se acredita. E aqui, como crença, eu creio em Deus. A minha crença é Deus. A minha fé é em Deus. E eu vejo Deus? Não, eu não vejo Deus, mas eu creio em Deus. E eu sei que Ele existe. Porque por coisas que tem feito, né, que mesmo que eu não veja o agir, mas eu tenho visto o resultado. Então, isso é a fé. É algo que você não vê, que você não enxerga, mas que você crê, né? Que você consegue vivenciar aquilo que você não enxerga, né? Para muitos isso é loucura, mas para nós que cremos em Deus, é certeza de que há um Deus que, mesmo que não visto, ele existe. E isso é a fé, é crer nas coisas que não se vê, mas se espera, né? A fé é o que nos move. Somente com a fé é que podemos ver a Deus. É igual eu estava falando. Se você não tem fé, você não vai ver nada acontecer. Se você tem fé, você vê as coisas acontecer. Você tem fé em Deus. Você vê Deus trabalhar na sua vida de maneira que você, às vezes, nem poderia imaginar que poderia acontecer dessa forma. Mas você tem fé e aquilo ali vai gerando, vai crescendo e vai acontecendo. É igual a Abraão. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão, ele já era um homem velho, de idade. E a sua mulher também já era velha e já nem tinha mais as regras das mulheres. Então, era praticamente impossível ela gerar um filho. Mas eles tinham fé na promessa que Deus tinha feito para eles. E mesmo não tendo idade para isso, o Senhor cumpriria aquela promessa na vida deles. O que manteve eles de pé e firmes nessa promessa foi a fé deles. Abraão é conhecido como nosso pai na fé, porque a fé dele foi uma fé que muitos olhavam e achavam que era impossível. Nem tanto que quando aqueles homens, os anjos do Senhor, apareceu a Abraão e Sara estava dentro da tenda e aqueles homens disse para Abraão que ele seria pai no período de 1 ano, ele estaria com um filho, Sara riu, porque era praticamente impossível, né? Ela riu.
Mas mesmo assim, eles creram que aquilo era possível, né? Então, assim é ter a fé. E, no entanto, que Abraão é conhecido como nosso pai da fé, repito, por essa fé que ele teve. E Abraão também pode ser referência, porque quando Deus falou para Abraão assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão era um homem bem-sucedido. Se for ler lá quando ele sai da sua terra e ele pega tudo que ele tinha, ele era um homem bem-sucedido. Então ele poderia sim continuar ali, porque ali era tudo certo, era, né, uma coisa fixa. Mas Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Ele teve fé que se Deus estava mandando, ia ser algo muito além do que ele já tinha. Ia ser algo assim, viver algo sobrenatural com Deus que ele nunca havia vivido. E quando Abraão sai dali, ele foi sem rumo. O Senhor só falou para ele assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Então ele não sabia qual era a terra. Ele não tinha visto ainda qual era a terra. Ele não sabia nem o nome da terra, porque o Senhor não revelou para ele. O Senhor apenas disse assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Então o Senhor ainda ia mostrar para ele qual seria essa terra. Mas mesmo assim, o que Abraão fez? Pegou tudo que ele tinha, a sua esposa, e foi segundo a promessa do Senhor. E o Senhor cumpriu grandes coisas na vida de Abraão. O Senhor teve o propósito dele cumprido na vida de Abraão, que Abraão foi pai de muitas nações, por meio de Isaac e por meio de também Ismael. E nós podemos pegar também em 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé. O que é andar por fé? É andar por algo que você não está vendo. Já notou que está dizendo aqui, né? E não por vista. Não é algo que você vê com esses olhos. É algo que você vê com os olhos espirituais. Com os olhos muito além do que esses olhos carnais. Então, ter fé é isso. É andar por algo que você ainda não vê. Quando eu vim para cá, para Portugal, eu não sabia como que ia ser. Mas eu tinha fé em Deus que ia ser bom. E tem sido maravilhoso. Uma experiência incrível. Mas porque eu tive fé e depositei no Senhor a minha confiança. Eu depositei nele a minha confiança. Foi igual a Abraão. Abraão não conhecia uma nova terra. A terra que Deus ainda mostraria para ele. Mas mesmo sem ele ver essa terra, ele saiu. Porque ele teve confiança no Senhor. Ele confiou no Senhor que o Senhor daria uma terra muito melhor do que aquela que ele estava. Abraão passou por momentos de dificuldades. Sim, com certeza. A gente também passa por momentos de dificuldade. Eu já passei por muitos momentos de dificuldade e ainda passo, não estou isenta de passar. Mas eu tenho fé e confiança no Senhor que Ele fará coisas muito maiores por mim. E é assim que nós vivemos, por fé e não por aquilo que nós vemos. Porque viver por aquilo que nós vemos não é fé. É simplesmente você está vendo, então você está vivendo. Né? Não temos que ser igual Tomé, né? Tem que ver para crer. Não, nós temos que crer antes mesmo de ver, antes mesmo de acontecer. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Aqui também temos outro tipo de fé, outro tipo de demonstração de fé. Nós temos que andar pelo que nós vemos na palavra do Senhor. Abraão é um exemplo de fé. Moisés é um exemplo claríssimo de fé. É um exemplo de que Deus pode pegar aquele que não é nada e se transformar em tudo para ele, né? Josué foi uma pessoa que ele mesmo duvidou de si, mas o Senhor depositou nele a tua confiança e ele foi quem entrou na terra prometida, né? Nós podemos pegar vários exemplos de fé na Bíblia. A Bíblia tem sim vários exemplos de fé, vários exemplos de pessoas que viveram. Jó é um exemplo grandiosíssimo de fé para nós. Porque se nós formos olhar lá em Jó 42, ele foi restituído tudo em dobro do que ele já tinha. Jó era um homem muito próspero, era um dos homens mais próximos daquela época, na terra de Uz. E ele perdeu tudo que ele tinha, ele se reduziu a nada
mas o Senhor restituiu tudo que ele tinha apenas pela fé que ele teve e confiança no Senhor. Então a palavra do Senhor tem nos trago assim, vários exemplos daquilo que nós podemos pegar como referência para nós como fé. E sem a fé, eu posso dizer para vocês que é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, 6, é impossível, porque a fé, ela pode fazer coisas inacreditáveis, inimagináveis, né? É igual Sara já era uma mulher de idade, uma mulher velha, Abraão também. Às vezes Sara já não tinha nem mais óvulos para ser germinados, mas o Senhor pegou aquilo que ele havia prometido e gerou uma semente de fé no útero de Sara. E Sara foi mãe de uma grande nação. Então a fé, ela faz coisas que a gente nem imagina. Quantas vezes a gente não tem vivido momentos que a gente nem acreditava ser mais possível, mas o Senhor foi lá e pegou e mudou a situação, mudou toda aquela situação e fez gerar em nós fé, esperança para que nós possamos crer naquilo que Ele tem para nós, que mesmo que a gente não veja com esse olho, mas vê com o olho da fé no Senhor, porque Ele tem feito sim grandes coisas ainda no meio do teu povo, Ele tem feito sim grandes maravilhas para o teu povo, e nós estamos vivendo dias em que nós nem pensamos se o amanhã vai ser possível, mas o Senhor tem nos feito crer e viver a esperança dele, viver coisas inimagináveis, viver coisas incríveis mediante a nossa fé. Em Mateus 17, 20, fala lá que se nós tivermos, imagina, um grão de mostarda. Quem já mexeu com planta sabe como é que é. Eu gosto muito de planta e eu sei, já plantei muita mostarda. E às vezes a gente perde o grãozinho, né? Porque é minúsculo, gente, é minúsculo o grão de mostarda. A semente do grão de mostarda. E às vezes a gente perde, ela cai na terra ali. Você perdeu ela, caiu na terra. Aí você fala assim, nossa, perdi. Não vai ter como plantar essa mais, essa não vai nascer, porque perdi. Você perdeu, né? Você perdeu, mas a terra não. Ela tá ali na terra e ela vai germinar. E eu posso dizer para vocês que a fé é semelhante a um grão de mostarda, porque diz lá em Mateus 17, 20, que a fé, por pequenina que seja, por menor que ela seja, ela pode sim gerar um fruto grandioso. Porque você já viu um pé de mostarda? A semente é minúscula. Mas o pé de mostarda, quando ela cai na terra, você não vê mais a semente. Você não vê mais a sementinha, caiu na terra, misturou, acabou, você não vê. Mas quando começa a crescer, ela abre mais ou menos assim, ó. 2 folhas assim. Aí depois vem 2 folhas assim. E assim vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem pé de mostarda que chega a quase 1,5 metro de altura e dando folhas. Folhas. Quando ela cresce muito para gerar a semente, ela fica enorme. Solta umas florzinhas amarelas e fica enorme o pé de mostarda. E quem imaginava que uma sementinha daquele tamanho ia gerar um pé daquele tamanho? E as folhas são enormes. Então é isso que nós devemos pegar como exemplo de nós. Que por mais que pequena seja, minha fé é pequena, eu tenho a fé tão pequena, eu não acredito que vai acontecer algo tão grande assim. Só que quando você, mesmo colocando essa fé pequena em ação, ela pode gerar um fruto inimaginável de grandioso na tua vida. Coloca a tua fé em ação. O que está te impedindo de acreditar em Deus? O que está te impedindo de gerar essa fé? Para e pensa. O que está te impedindo de continuar em frente, de exercitar a tua fé? Elias foi um grande profeta de Deus, mas teve uma época que ele passou por uma grande depressão, que ele quis se esconder na caverna. Mas mesmo dali o Senhor cuidou dele, mas chegou o tempo que ele teve que sair daquela caverna. E assim somos nós, né? Às vezes tem momentos que a gente quer sim se esconder, sim, ficar na caverna, se esconder, mas chega um momento que Deus vai agir na vida, na sua vida, na minha vida, na vida da gente, que nós precisamos sair da caverna para Deus poder agir. Nós precisamos sim colocar nossa fé em ação, exercitar aquilo que o Senhor já nos deu. É algo que o Senhor já nos deu. Não é algo inédito que Ele não tenha dado para você. É algo que você já tem dentro do seu coração. E não é nada assim que eu vou te falar que vai fazer
no estralar de dedo. Não, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa querer, você precisa trabalhar a sua fé. Você precisa estudar aqui, ó, a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Eu não me canso de dizer que isso aqui é o nosso manual, gente. Tá tudo aqui dentro, ó. A Bíblia é o nosso manual. Infelizmente, vai chegar dias que a gente não vai poder ter isso aqui em casa. A gente não vai poder sair na rua com isso aqui. Então, até lá, decore, guarde na sua mente. E para finalizar, a fé é muito mais que um sentimento. A fé é muito mais do que nós sentirmos. Aí eu sinto a fé dentro de mim. Tá, e daí? A fé é muito mais do que isso. Eu também sinto a fé dentro de mim. Mas se eu não colocar em ação, nada vai acontecer. Eu tenho que colocar essa fé em ação. Porque a fé sem obras é morta. Então eu tenho que colocar em ação. Como que eu coloco a minha fé em ação? Ativar a sua fé. É buscando a presença do Senhor. É fazendo aquilo que o Senhor mandou. É fazendo tudo aquilo que o Senhor já determinou para ser feito por você. Isso é nós colocarmos a nossa fé em ação. Não é nós ficarmos estagnados e ficar ali, ó. Ai, vou esperar. Não, tá demorando, né? Tô esperando. E nada acontece. Não, não é isso. A fé é muito mais do que sentir. A fé é agir, é fazer acontecer. Agora, uma última palavra para vocês. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Que nós possamos ter firmes em nós a confiança do Senhor, na nossa esperança. Temos esperança em Cristo, porque fiel é o que prometeu. Quem nos prometeu? Deus. E se Deus prometeu, Ele garante. Eu posso dizer para vocês que as promessas do Senhor jamais ficam em vão. Jamais ficam em vão as promessas do Senhor. E se porventura ainda não se cumpriu na sua vida, não é culpa de Deus. Simplesmente pode ser culpa minha mesmo. Se uma promessa não se cumpriu na minha vida, pode ser minha culpa. Se eu ainda não recebi algo que eu desejo, algo que eu queria alcançar, algo que o Senhor já prometeu, é minha culpa mesmo. E o que falta? Né? Depositar no Senhor a minha confiança, a minha fé, né? É uma questão que eu deixo para vocês. O que está faltando para vocês receber do Senhor aquilo que Ele prometeu? Né? O que está faltando o Senhor cumprir aquilo que Ele prometeu? Porque Ele é fiel para cumprir. Né? Ele é fiel. E Ele não se arrepende jamais do que Ele prometeu. Porque uma vez que Ele promete, Ele cumpre. E uma vez que Ele cumpriu, basta que nós possamos crer naquilo que Ele tem para nós. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Não quero mais me estender aqui. Eu espero que tenha deixado claro. Deixa aí o seu comentário do que você achou. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas. E eu sei que Ele ainda vai fazer muito nas nossas vidas. Apenas creia. Apenas deposite no Senhor a sua fé, a sua esperança. E creia nas promessas do Senhor, porque Ele tem muito para abençoar vocês ainda. Eu quero agradecer aqui por esse tempo com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vou tentar trazer todos os dias da manhã o nosso devocional, que seja um devocional de fé e de esperança na vida de cada um, porque temos passado por dias difíceis, mas as promessas do Senhor jamais morrerão, e Ele prometeu um dia voltar para nos levar, para estarmos com Ele na glória, e temos que crer nessa promessa. Assim eu deixo essa palavra com vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, a paz do Senhor de Jesus seja com todos vocês.